Aos 38 anos, Nuno Mendes é hoje uma das maiores referências a nível internacional da reabilitação e regeneração da pele. Destacou-se no mundo da saúde estética, desde cedo após a sua licenciatura. A sua missão é regenerar vidas, com cuidar humanista e holístico. Aos 22 anos começou a dar consultas e foi, simultaneamente, convidado para dar aulas na universidade em que se formou, tornando-se numa inspiração para os que desejam fazer do cuidar a sua vocação. É docente universitário, convidado há 15 anos e leciona no ensino pós-graduado, sendo dos profissionais com mais formação realizada. Com um currículo extenso e disruptivo, é considerado por quem convive diariamente como um verdadeiro trabalhador nato e inovador. Nasceram as clínicas Nuno Mendes através da sua missão diferenciadora, hoje integradas no conceito Grupo Saúde Nuno Mendes, que é constituído por 14 marcas e mais de 70 profissionais especializados. Do seu ADN humanista nasceu o slogan "Somos pessoas, cuidamos de pessoas", que resume a sua ideologia enquanto líder de pessoa. Nuno Mendes é uma referência na área da reabilitação e regeneração da pele, o que explica os meses de lista de espera para marcação da sua consulta, assim como os utentes vindos de vários países do mundo que se deslocam propositadamente a Portugal para tratar de casos complexos, nomeadamente de cicatrizes, estrias e rejuvenescimento. Dos muitos testemunhos ouvidos ao longo destes anos de trabalho, destacam-se as expressões "a sua mente devia ser estudada" e "faz magia e tem um coração de ouro". Afinal, quem é Nuno Mendes? Nuno Mendes é quem acredita que o poder da regeneração das vidas vai transformar o mundo. Sejam bem-vindos ao primeiro canal de Dicas com Nuno Mendes. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos em casa e queria também agradecer o convite e a confiança do Novo Canal por este projeto. O que é que vai-se procurar? Todas as semanas dar-nos dicas como é que se deve cuidar, ou seja, o que nós chamamos de autocuidado, porque hoje em dia o autocuidado não é opcional, é algo fundamental para a nossa sobrevivência, de uma maior performance e uma melhor qualidade e estilo de vida. Como tema hoje vamos falar sobre saúde, pele e inflamação. Porquê? Porque muita gente pensa que ter uma pele bonita é gastar muito dinheiro em cremes, é fazer tratamentos estéticos, e não. Ter uma pele bonita é ter saúde, em primeiro lugar, porque nós devemos ter uma beleza interna e externa. E depois nunca nos esquecemos que o estilo de vida é a nossa principal causa de doenças que existe. Eu começo como uma imagem, que no fundo é uma metáfora, e o nosso corpo funciona um bocadinho como um aquário. Se nós pensarmos, o nosso corpo é constituído por maioritariamente água, ou seja, principalmente os nossos órgãos, a nossa pele. E o que é que sucede? Se nós tivermos uma água, ou seja, um corpo em harmonia, que nós chamamos uma homeostase intraorgânica, o peixe vai viver de uma forma mais harmoniosa, mais saudável, com mais vitalidade, mas o que se passa é que no nosso estilo de vida diário nós vamos ter microfatores mais nocivos. E o que é que vai suceder? Esta água vai ficando cada vez mais contaminada e vai dando pequenos sintomas. E hoje em dia na pele nós podemos ter a acne, podemos ter uma rosácea mais exacerbada, podemos ter uma hiperpigmentação, podemos ter uma dermatite, ou seja, algumas patologias na pele que estão inteiramente relacionadas com a nossa saúde. E pensem sempre, ou seja, atrás de uma grande doença houve principalmente, ou seja, microfatores que foram contribuindo para isso. E vamos falar sobre saúde, pele e inflamação. E quais são esses pequenos fatores? São muitos os fatores que podem contribuir para algumas doenças, algum desencadeamento e que levam, por exemplo, a um cansaço. Nós acordamos e não temos uma pele tão saudável e depois, às vezes, como remendeio, nós estamos sempre a procurar cremes, estamos sempre a procurar tratamentos. E não, a nossa beleza vem sempre de dentro e depois o externo é o reflexo disso mesmo. Então, uma das
principal causas, às vezes, de uma pele não tão saudável é o sedentarismo, ou seja, não praticarmos atividade física. É das áreas mais importantes e das atividades que nós devemos fazer. E hoje a Organização Mundial de Saúde fala muito disso em termos dos benefícios da atividade, do movimento, da flexibilidade, da mobilidade, ou seja, eu costumo dizer, mexam-se. Depois, a idade. E não nos podemos esquecer que um jovem vai regenerar, ou seja, quer uma ferida, quer em termos de pele após o tratamento, de uma forma mais rápida que uma pessoa com mais idade. Porquê? Por causa das alterações hormonais, por causa de, a partir de uma determinada idade, ou seja, hoje fala-se a partir dos 25 anos de idade, há uma decadência em termos de colagênio, elastina, ou seja, propriedades da nossa pele. Depois, a alimentação. E aqui é um ponto fulcral quando nós falamos de pele. Porquê? Porque hoje temos alimentos cada vez mais processados, hoje cada vez temos uma alimentação menos saudável e menos qualidade nutricional. O que nós vemos hoje em termos de alimentação de qualidade nutricional comparado com há 20, 30 anos não é igual. Ou seja, hoje nós falamos, por exemplo, 20 gramas de um peito de frango pode ter X gramas de proteína, mas depende muito, ou seja, se é um frango biológico, do aviário, qual é a alimentação de frango, qual é o país endereçado, ou seja, há muitos fatores aqui quando nós falamos de alimentação e é fundamental. Depois, em termos de hidratação, ou seja, fizemos esta analogia com o aquário, que falamos de água, então se o nosso corpo é muito constituído por água, nós devemos beber água ou bebidas não açucaradas, não gasificadas. E a hidratação, hoje fazemos uma conta mais ou menos 0,35 ml pelo peso corporal, ou seja, se quisermos fazer uma aproximação do que podemos ingerir ou devemos ingerir diariamente. E o que é que me equivale gastar cremes em muitos hidratantes se eu depois tenho uma desidratação interna? Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre o interno e o externo. Depois o sono reparador, e esse, por exemplo, é o meu mal. Qual é a importância do sono? Acima de tudo, o sono é o elemento onde nós vamos regenerar, ou seja, a importância, hoje falamos da padronização ou da higiene do sono, é fundamental para a regeneração de vários órgãos e, nomeadamente, para uma pele mais saudável. Depois, a sexualidade. E hoje às vezes falamos da sexualidade como um tabu, mas não, sexualidade não é só sexo e não tem a ver muito com sexo, tem a ver a forma como nós gostamos de nós, como é que nós olhamos para nós e, acima de tudo, vamos pensar isto. Se eu não gosto de mim, quando eu olho ao espelho, como é que eu vou achar que os outros vão achar de mim? Ou seja, como é que o externo vai achar de mim se eu não gostar do interno quando eu me vejo? Depois a parte emocional e mental. E nós sabemos hoje que, por exemplo, pensamentos tóxicos, alterações emocionais mais negativas, ou seja, que nos levam muitas vezes a outras patologias mais a nível da psicologia, podem desencadear também fatores, doenças e agravar principalmente a nossa pele. Eu costumo dizer, olhem para a vossa pele quando estão num estado de maior felicidade ou num estado de maior tristeza, ou seja, e a pele apresenta-se com particularidades muito diferentes. E, por exemplo, nós vemos o stress, que é outros fatores. O que é que leva ao stress? O stress leva a um desencadeamento, por exemplo, do cortisol, que pode levar a maior desencadeamento, por exemplo, da acne, por exemplo, da rosácea, ou seja, estarmos com a pele mais vermelha. Há uma série de fatores que, efetivamente, o stress e alterações emocionais e mentais podem desencadear. Depois, não se fala hoje muito, mas a exposição a substâncias tóxicas e agrotóxicas. E nós vemos que cada vez mais também temos alimentos mais contaminados, temos também uma poluição ambiental, hoje fala-se muito das alterações climáticas, e isso cada vez mais existem estudos a fundamentar que têm muita influência sobre a nossa pele. Inclusivamente hoje já se começou a desenvolver cosméticos anti-poluição com alguns ingredientes específicos para nos proteger. Depois a contaminação da água. Porquê? Hoje muita gente não bebe água tão saudável, ou seja, às vezes água daquela canalização. Mas o que é que se passa aqui? Nós vamos pensar, hoje ingerimos muitos antibióticos, muita medicação, muitas hormonas, por exemplo, a pílula feminina, e vamos à casa de banho, ou seja, vai para as etares e não tem a capacidade às vezes de filtrar essa mesma água e depois é ingerida, ou seja, há muitas substâncias que são ingeridas pelo organismo através da água por contaminação. Depois a alteração dos ritmos circadianos, quem trabalha por turnos, quem não tem padrões de sono ou hábitos muito enraizados, ou seja, a importância sobre o levantar, o observar a luz, ou seja, por causa da elevação da íris, às vezes ver o pôr do sol para estimular a melanina. A alteração do ritmo circadiano tem também uma particularidade sobre a nossa pele,
e depois mais tarde nós vamos trazer, ou seja, há horas em que aplicarmos determinado creme ou tomarmos determinadas medicações, nós vamos ter uma potencialização disso. Depois o equilíbrio hormonal. E nós hoje temos, por exemplo, o síndrome de ovários poliquísticos, alguns problemas da tiroide, suprarrenais, que nos levam, por exemplo, a desencadeamento de manchas, a uma pele com menos vitalidade. Olhamos para uma pele e está uma pele mais seca, ou seja, existe muitas particularidades relacionadas com as hormonas, inclusivamente emocionais relacionadas com a parte hormonal. Depois a espiritualidade, e hoje fala-se muito como um ser nas dimensões, ou seja, físico, psicológico, emocional e espiritual, para fazer todo um equilíbrio orgânico. Depois a saúde dos intestinos. Se os intestinos não funcionarem bem, ou seja, nós não vamos ter, por exemplo, uma absorção de alimentos tão eficaz. Hoje fala-se que os intestinos são o segundo cérebro e, efetivamente, têm uma grande influência sobre a nossa pele. Depois o padrão respiratório. Porquê? Vamos pensar isto. Quando estamos num estado de maior stress, o que é que vai suceder? Nós vamos respirar muito mais toraxicamente. Se estamos num estado, por exemplo, mais relaxamento, vamos imaginar numas férias, nós vamos respirar muito mais abdominal, torácico, ou seja, vamos fazer uma maior expansão. Mesmo a nossa postura vai estar muito mais aberta, e essa postura também traduz numa maior felicidade, ou seja maior abertura perante a vida. E o padrão respiratório, se nós repararmos, ou seja, as nossas células precisam de uma boa troca gasosa de oxigênio e tem uma influência muito, muito elevada sobre a pele. Depois o contacto com a natureza, hoje fala-se do grounding, do earthing, ou seja, é importante nós não perdermos o contacto, corrermos descalços na natureza, o contacto com as árvores, com as plantas, ou seja, esta observação é fundamental. Depois as radiações eletromagnéticas, que nos vão alterar, por exemplo, padrões de sono. Nós estamos aqui, ou seja, e qual é as radiações eletromagnéticas que se passa? E cada vez mais, por exemplo, doenças neoplásicas, cancerígenas, estão a ser associadas a radiações eletromagnéticas que são cada vez mais elevadas. Outra coisa é a exposição a metais pesados também. E hoje temos, por exemplo, estudos da pele para analisar os metais pesados. Depois, medicações que tomamos, ou seja, que são segregadas em termos hepáticos, muitas vezes, e ficam durante um determinado tempo no nosso organismo, que vão levar a uma maior toxicologia, por assim dizer. A exposição a novos vírus. Cada vez mais ouvimos falar desta área no dia-a-dia, a nossa poluição sonora e depois os hábitos de pele não saudáveis, ou seja, irmos para a cama sem retirar a maquilhagem, não aplicarmos um hidratante, não lavarmos muito bem a pele e, por exemplo, se nós não lavarmos muito bem a pele, como é que a pele vai absorver depois determinado cosmético, determinado sérum, determinado ingrediente que nós vamos aplicar? Porque a grande dificuldade muitas vezes é a penetração desses mesmos ingredientes. Trouxe aqui um resumo, existem muitos outros, mas acima de tudo o que eu quero trazer é uma visão holística, uma visão mais global, que a pele tem muito a ver com a inflamação. E estes pequenos fatores levam a uma inflamação que mais tarde vão desencadear outras patologias. Por isso, tenham um estilo de vida saudável, cuidem-se, sorriam muito e abracem. E obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.